Olá amigos, Edmar de Moraes em mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer uma pequena síntese, dos últimos meses, ou seja, a partir do início do governo Jair Bolsonaro. Nós estamos no mês 7 de 2020. Apenas há 5 meses do final do ano, enfrentando uma pandemia, um vírus totalmente desconhecido, em que toda a humanidade, toda a corrente científica, as pesquisas, os imunologistas, todos estão correndo atrás de achar uma solução que ainda não existe para o Covid-19. E esta batalha vai ser árdua, vai ser dura, vai ser longa. E as pessoas não têm respeitado as orientações de distanciamento, de uso de máscara, de higienização, de álcool, aquilo que auxilia, que reduz a propagação, reduz a propagação. Não impede que você seja contaminado, mas reduz a propagação, Então, como nós somos hospedeiros desse vírus, nós somos também vetor de contaminação. E as pessoas não conseguem entender que não há solução. Todos os dias você vem na internet, você vem no YouTube, estudos e mais estudos, e aqueles que afirmam que a solução está próxima de acontecer. Fato esse que não é real. Na verdade, estão todos batendo cabeça por conta da agilidade, da mutação do vírus e da capacidade de ele sobreviver, de ele se aclimatar ao ambiente em que ele vai infestar. Uma das mais novas descobertas, uma das mais novas pesquisas, mostram que o excesso de imunidade que a pessoa tem é o fator maior, é mais risco do que a deficiência da imunidade. Quando a pessoa tem um alto grau de imunidade, acima da normalidade, o vírus causa uma infecção generalizada e leva a pessoa a óbito, isso porque a pessoa é muito resistente. E quando a pessoa não tem imunidade, parece cômico, se não fosse triste. Quando a pessoa não tem imunidade, ela também vai a óbito. Então precisa haver um equilíbrio de imunidade. Então, as pessoas precisam começar a aprender sobre o grau de imunidade que se deve ter para tentar sobreviver ao vírus. É evidente que o número de recuperados é muito maior do que o número de mortos, mas não seria admissível ninguém morto por conta disso, se o governo tivesse aplicado as orientações da Organização Mundial de Saúde para a redução da transmissão do vírus. Isso não aconteceu e não vai acontecer. Ontem, Gilmar Mendes fez uma menção ao Exército, dizendo que o Exército estava se associando ao genocídio. E ele falou corretamente, ele não falou nada demais, ele não ofendeu ninguém. O Exército ficou todo irritadinho, por quê? Vai perder algum valorzinho no contra-cheque? Vai colocar a população contra o Exército? O Exército nem deveria estar numa casa civil, o Exército deveria estar nas casernas, cuidando dos embates mais graves, ou então dando apoio à população mais pobre, aos indígenas, aos ribeirinhos, aos quilombolas, coisa que o Exército não faz, que é ficar com a bunda sentada na cadeira, assinando portarias e mais portarias, em desacordo com a Organização Mundial de Saúde, porque o cara que está lá, ele não é um estrategista, não é um médico, não é conhecedor de ciência. Ele pode ser muito bem um excelente militar. Não conheço, não tenho nenhuma referência dele como militar.
entendeu? Mas como médico ele não tem referência nenhuma e está lá 2 meses distribuindo cloroquina que não tem nenhum tipo de aprovação mundial. Não existe remédio com aprovação mundial. Tem remédio que dá certo para um, tem remédio que não dá certo. Esta é a situação da doença no Brasil, que vem crescendo dia a dia, e agora com esse desespero exacerbado por conta do dinheiro, isto vai agravar. E o Brasil está numa curva ascendente, né? A nível de contaminação e numa curva também ascendente no número de mortes. Felizmente tem uma curva ascendente também no número de recuperados, mas isso não é mérito do governo, é mérito de cada indivíduo, tá? Cada indivíduo. Então o que nós podemos dizer há 5 meses do final do ano? Este ano é um ano perdido. O governo está perdido, não sabe que caminho tomar. Paulo Guedes agora investigado por mais de 1 bilhão de roubos, né? do erário popular, na verdade, né? Do dinheiro do povo, do trabalhador. O MBL envolvido com 400 milhões de fraudes aí, de dinheiro captado. Bolsonaro está mais perdido que barata tonta, que cego que cai da mudança, cachorro que cai da mudança. Ou seja, eu vou dizer o seguinte: Bolsonaro é igual aquele cachorro que corre atrás do pneu do carro, corre, o carro anda, o cachorro corre atrás do pneu do carro. Quando você para o carro, ele ficou abobado ao receber a presidência da República nas mãos, não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer com aquele pneu que foi parado para ele, que estava latindo, correndo atrás. Agora, ele está envolvido em mais uma trama diabólica, né? Que foi a gravação do som dele coordenando a facada. Está aí na internet, não sou eu que estou dizendo, está aí, está todo mundo falando, que é o som da voz dele coordenando o momento exato em que ele deveria desferir uma facada em Bolsonaro. Podemos até afirmar assim, né, que Bolsonaro tem essa tendência masoquista de realmente ter tido levado uma facada pequena, uma faca de pequeno alcance, 2, 3 centímetros de lâmina. Ele suportaria bem uma facada dessa. E isso faria com que não jorrasse sangue, não acertasse nenhuma artéria, nenhuma veia importante do organismo. Ele simulou a facada, isso é fato. Isso é fato. As vozes não foram criadas e são fáceis de ser detectadas hoje em dia, né? Então Bolsonaro está totalmente enrolado. Mas o pior de tudo isso é que a classe trabalhadora, os mais pobres, os índios, estão sofrendo na pele tudo aquilo que nós poderíamos ter solucionado no início do governo Bolsonaro. Se ele queria ser um homem, se ele tem tanta vaidade assim na vida e queria se fazer presente na história brasileira, seria simples, bastava ele ser um presidente mediano, que não mexesse com as necessidades da população. Bastava ele respeitar a Constituição e tirar o militar de dentro numa casa civil. A casa civil não é lugar, os 3 poderes não é lugar, são casas de gestão civil, de atividade civil. Gestão militar se faz lá nas casernas, nos exércitos, nas suas brigadas lá, tanto da aeronáutica, marinha, como do exército. Eles não têm que dar pitaco na vida individual das pessoas, porque quando eles tiram a farda, eles deixam de ser militares. Eles são militares enquanto estão lá dentro. Quando saem para as ruas, voltam para casa, eles são pessoas comuns. Então a minha análise de hoje é o seguinte: são coisas erradas, em lugares errados, em momentos errados. E o Brasil continua pecando e sendo zombado pelo mundo. Tanto é que o nome de Bolsonaro passou a ser Capitão Corona, para toda a ironia do povo brasileiro.
É isso aí, minha gente. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau.